Segunda-feira eu falei que as ações do Banco do Brasil e da Petrobras iriam subir e falei também que o dólar iria cair. Mais importante do que falar isso é dizer como eu cheguei a essas conclusões. Para isso a gente vai ter que ter uma conversa gradativa. Nós temos que falar sobre os poderes envolvidos nessas relações. Nós temos um governo muito diferente do governo anterior, isso é positivo porque a gente vai poder usar como a comparação mais expressiva para a gente entender essas relações, é que esse governo, ele estabelece diálogo com os outros poderes, como disse o Ciro Gomes, é um governo democrata. É o melhor que nós podemos ter? Não, não é o melhor, está longe de ser o melhor que nós podemos ter. E justamente o Bolsonaro era o oposto. E ele tentou centralizar o poder, tentou, os ministérios dele, a maneira como eram feitos. Compare, e a maneira como está sendo feito hoje no governo do Lula, não dá para dizer que é o governo do Lula, né? Justamente essa é a grande diferença. Os ministérios, por exemplo, do Lula estão distribuídos entre vários partidos. Isso significa que esse executivo, esse presidente, ele quer estabelecer uma relação com os outros poderes, no caso legislativo. Como o PT não tem maioria no Congresso, então ele é obrigado a estabelecer um diálogo com esses outros partidos, trazendo esses partidos para os ministérios. Isso faz com que o Congresso responda às expectativas também do Executivo, porque eles já vão estar participando das decisões do Executivo. Então, por isso está super dividido, super distribuído. Ele está fazendo isso para poder ter uma maioria no Congresso e não virar uma tchutchuca do Centrão, que foi o que aconteceu com o Bolsonaro. O Bolsonaro virou uma tchutchuca do Centrão, porque ele queria ser o centro das decisões, e isso é impossível nas atuais condições do governo hoje. Claro que se ele se reelegesse, certamente ele iria provocar as condições para se estabelecer mesmo como o máximo de poder centralizado na figura do presidente, que era o que iria acontecer, né, de uma maneira catastrófica, envolvendo inclusive uma ideia messiânica sobre a participação, a atuação dele, que existe uma discussão sobre isso, principalmente dentro das igrejas evangélicas, né, que tem uma relação messiânica com a figura do Bolsonaro. Bom, agora, uma lição que a gente aprende, tudo bem, o governo executivo e justamente por isso que eu afirmei com toda a convicção e com toda a clareza que a Bolsa no Brasil teria alta, especificamente eu falei das ações da Petrobras e do Banco do Brasil, e que o dólar iria cair. Evidentemente, o dólar cair não depende só do mercado das relações internas, é uma relação externa também. E justamente falar que o dólar iria cair e apontar para essas relações internacionais é porque também eu entendo que existem relações internacionais que corroboram para a grande ascensão da economia brasileira, o que não foi aproveitado pelo governo do Jair Bolsonaro. E essa ideia de centralização do poder, ainda envolvendo o messianismo no meio, é a pior coisa que existe, na minha compreensão. Está aí o Afeganistão, e não é à toa que havia essa comparação como uma crítica ao governo do Bolsonaro. O fato é que a gente está hoje com um outro presidente, mas eu também tenho críticas hoje a esse governo, né? Por exemplo, a questão das armas, eu considero que é um erro gravíssimo desse governo mudar simplesmente a legislação sobre armas. O que acontece é que vai ter uma parcela da população que não vai concordar com as decisões do atual governo. Nós primeiro tivemos um referendo de armas que não foi respeitado, todo mundo sabe que o povo brasileiro tinha decidido para não mudar nada, e depois a legislação mudou tudo, mas a gente vivia um outro momento. O que aconteceu foi que acabou que o povo brasileiro aceitou o que estava sendo definido. Hoje a situação é diferente, aí surgiu um presidente da República que impôs também, que foi o Jair Bolsonaro, e impôs uma decisão sobre as armas. Simplesmente teve gente que não concordou com ele. Agora nós temos um novo governo que novamente decide arbitrariamente, à vontade do povo brasileiro, uma questão sobre as armas. Tem pessoas que concordam com ele, mas tem pessoas que não concordam.
Essa é a questão, e não é pouca gente, é muita gente, e isso é um jogo de risco. Enquanto esse governo está se esforçando para estabelecer um equilíbrio econômico, e eu também relaciono isso à reivindicação do povo em relação a tudo, porque essas reivindicações bolsonaristas, por mais que eu não concorde com os motivos deles, eles estabelecem uma pressão na orientação desse governo no sentido de responder às expectativas da população. Porque para poder estabelecer um equilíbrio dentro do Brasil, tem que fazer com que as pessoas se sintam melhores em relação ao governo que está sendo feito. Esse governo precisa se mostrar eficiente. Eu acredito que esse governo tem como propósito isso, entendo, vejo dessa maneira que o propósito é esse. Mas o jogo político estabelecido hoje não é o jogo de atender as demandas da população o tempo todo, não. Existem relações de poder estabelecidas, como, por exemplo, o executivo, o legislativo, o judiciário e o mercado financeiro, que até então a gente não tem considerado, mas o mercado financeiro, quando eu digo que as ações do Banco do Brasil e da Petrobras vão aumentar, vão ser valorizadas, inclusive isso aconteceu em menos tempo do que eu imaginava. Eu pensei que a gente fosse passar uma semana ainda de tortura, de perturbação, de fantasmas, de coisas horrorosas, porque o discurso sobre a economia no Brasil era um discurso de instabilidade. E o que eu falei no último vídeo foi o seguinte: o mercado financeiro não tem sucesso quando ele quer criar situações de instabilidade com um governo que está orientado para a estabilidade. Nesse movimento, o governo Lula está orientado para a estabilidade política do Brasil. É impossível governar sem estabilidade política. E um dos indicadores de instabilidade política é justamente a população na frente dos quartéis. Na frente dos quartéis, querendo reivindicar um retorno do Bolsonaro. Então é muito simples resolver isso, é só ser melhor que o Bolsonaro. E o Bolsonaro era muito ruim. Agora, claro, né, eu espero que o governo Lula queira ser muito melhor do que o Bolsonaro, né, porque o Bolsonaro era muito ruim na administração pública. Ele era centralizador do poder e, como eu disse, virou tchutchuca do centrão. Então é isso, gente. O que acontece hoje é que existe uma pressão da população brasileira nesse sentido de exigir do governo que se estabeleça uma orientação de equilíbrio da economia e da política. E eu estou aqui exclusivamente para falar do sucesso econômico e político do Brasil o tempo todo. Eu só vou falar isso. Eu não estou aqui para criar cena, nem para ganhar cartaz, certo? Eu estou aqui para ser pontual nessa orientação. Para mim é muito difícil fazer uma crítica antagonista a qualquer governo, porque a minha intenção não é antagonizar com os governos, tanto que por muito tempo eu preferi silenciar. Eu comecei a falar a partir dessas últimas eleições e o que me despertou para isso foi a proposta da candidatura do Ciro Gomes, que propunha que o povo brasileiro participasse das decisões, que é o que eu quero, não da maneira como ele apresentou, claro, né, ele apresentou de uma maneira muito aquém do que eu quero, mas de qualquer maneira era uma brecha para isso, certo? Então a gente precisa continuar se posicionando, a gente precisa ver essas situações. Eu sou contra esse aumento de salários, sou a favor de um novo referendo de armas e um referendo público e online. A gente precisa de equilíbrio nas relações políticas e a gente precisa continuar exigindo que todos eles tiveram um aumento de salário, tanto o judiciário, quanto o legislativo, quanto o executivo. Todos eles têm a expectativa de R$46 mil de salário. Quer dizer que todos eles aumentaram o salário deles antes da virada do ano. Gente, isso é um indicador de que tá todo mundo, em uma certa medida, está todo mundo de acordo com alguma coisa. Eu dou os parabéns para os partidos que se opuseram a isso no Congresso, que especialmente o PSOL e o Novo, e quero falar sobre todos os nomes, quero estar atenta a todos os nomes que foram contra essa proposta de aumento de salário. E no Senado a gente teve a Soraya Tronic e nós tivemos também mais 4 senadores. Nomes de pessoas são importantes sim, eu vou citar depois, em outro momento. Vamos prestar atenção, quero falar com vocês mais
né, enfaticamente a respeito dessas relações, para que a gente tenha um entendimento claro da importância de nós nos posicionarmos. Ninguém está falando sobre esse aumento de salários. São bilhões de reais nas contas públicas. Fora que esse aumento de salários, ele provoca o aumento de salários de toda a administração pública. Já tiveram alguns estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, que salário de governador também aumentou. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Olha, gente, sinceramente, o povo brasileiro, chega, isso já está patético. Isso é um comportamento patético. Está na hora de as pessoas falarem sobre isso, insistirem sobre isso, a gente tem que reclamar isso. Reclamar do Bolsonaro nas frentes dos quartéis gerou, sim, uma mudança política em relação a nós, ao povo brasileiro, uma preocupação maior conosco. Claro! Só que os motivos das queixas, imagina, né? Eu sou completamente contra o Bolsonaro em qualquer lugar da política brasileira, em qualquer lugar, eu sou contra. Então, mas eu não posso desmerecer a importância política da mobilização enquanto uma mobilização de uma parte do povo brasileiro. Imagina quando vocês reclamarem pelos nossos direitos em seu próprio nome, não em nome de um político. Reclamar pelo seu direito em seu próprio nome. Você exigir o seu direito em seu próprio nome. E uma dessas exigências que deve ser feita é, pelo menos, a anulação desse decreto legislativo de número 471. Associava a 171, né? 171, aquele número da mentira, né? Diz que é para o 171, pois é, diz que é para o 471, né? 471, um decreto legislativo que decidiu pelo aumento de salários de todos eles, do judiciário, do legislativo e do executivo. Estão todos de braços dados nessa questão. E isso é um indicador de estabilidade política entre os poderes. Está faltando a gente se posicionar, porque começa pelo salário deles. Se vocês aceitam um aumento exorbitante do salário deles, então vocês estão aí para aceitar tudo, gente. Sabe? É só uma questão de acalmar os ânimos, de equilibrar, de as pessoas irem para casa, saírem da frente dos quartéis, se convencerem que o Bolsonaro acabou, que não vai voltar mais mesmo, que ele era ruim, que ele era péssimo, e pronto. E vai continuar a mesma coisa, é isso que vocês querem? Sabe? Então tratem de se posicionar, tratem de discutir o que interessa. A gente precisa mudar o sistema político no Brasil. O povo brasileiro precisa exercer o poder de vetar todas as propostas de qualquer dos poderes. Isso já existe em outros lugares. E eu estou dizendo isso pelo nosso sucesso econômico. Nos países onde isso existe, são os países com estabilidade econômica e pleno desenvolvimento. Um deles é a Suíça. A Suíça nem faz parte da União Europeia. Imagina! É um país onde o povo exerce o poder de vetar, propor e votar leis. Então, é um grande exemplo, e o outro é a Islândia, que era como o Brasil, que era uma república representativa como o Brasil, e hoje é uma democracia direta, que é assim que é conhecido internacionalmente pelo nome de democracia direta. Entende-se que nós vivemos uma democracia indireta, ou seja, a gente elege pessoas para decidir por nós. Tá? É isso, gente. Eu entendo que esse sistema é uma transição entre a monarquia absolutista e a democracia real verdadeira. Que isso não é uma democracia. Isso é uma etapa, uma transição que há 250 anos vai completar agora em 2026, 250 anos que surgiu a primeira república representativa com presidente, que foi os Estados Unidos. Então a gente está completando 250 anos de república representativa. Naquele momento em que os Estados Unidos se transformaram em uma república representativa, o mundo inteiro era absolutista. Monarquias absolutistas, reis, sultões, czares, mas era absolutismo, o mundo inteiro. Com exceção também dos povos indígenas, existiam sociedades aqui no Brasil que viviam um outro sistema político, né? Até hoje ainda existem os grupos que fogem do contato, né? Que são os chamados isolados pelo governo federal, que o movimento indígena chama de povos autônomos.
E eu gosto dessa ideia de autonomia, porque a minha questão é política e economia. E a minha questão é sucesso econômico do Brasil. Então, vamos nos posicionar, porque se você, povo brasileiro, não se posicionar, então fica difícil a gente ir para frente, a gente precisa se posicionar. Tá? E as questões que eu coloco como chave hoje são o aumento de salário dos políticos. Vocês não podem aceitar isso. Tá? E a questão das armas é um erro, no meu entendimento, deste governo, porque eles vão ter oposição e essa oposição pode ser um detalhe aí para desencadear problemas que eles não precisariam ter, seriam completamente reconhecidos, enfim, e não teriam oposição, porque a decisão soberana do povo não deixa oposições, não deixa margem para oposições, não deixa margem para conflitos. Então, a proposta de referendo para as armas é uma proposta que se destina ao equilíbrio das relações políticas no Brasil. É isso, né? Ouve quem quer. E olha, gente, vamos lá comprar as ações da Petrobras e do Banco do Brasil, porque a nossa expectativa é de que tudo melhore mesmo para nós aqui. Vou ficando por aqui. É isso aí. Feliz 2026.